Olá, queridos, a paz, como você está? Agora a Deus por mais um dia. E hoje nós vamos meditar num versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 9, que diz: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E esse texto ele vem falar sobre quando os nossos planos não dão certo. Em Atos, se você for ver Atos também, capítulo 16, vai falar que Paulo, ele estava com alguns planos, né? E entre os planos que Paulo estava, era de estar evangelizando em algumas regiões. E no versículo 6 fala que o Espírito Santo, ele impediu Paulo de chegar nesses lugares. E logo também no versículo 7 vai falar que o Espírito de Jesus não permitia que ele fosse para os outros lugares. Então, nós vemos aqui nesse mesmo capítulo, um só capítulo, duas questões onde o Espírito Santo ele não permite e ele fala para Paulo não prosseguir, né, para alguns locais. Mas lá no versículo 9, Paulo tem uma visão de noite. E nessa visão, ele vê um homem que pede a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu nessa visão que realmente o local dele estar não era mais onde ele tinha traçado as suas rotas, era nesse local onde o homem tinha pedido ajuda. O que isso nos mostra, né? Que, como a gente leu em Provérbios 16, que nós temos alguns planos, mas quem vai nos dirigir é o Senhor. Nós temos algumas coisas que nós queremos fazer, mas quem vai nos direcionar é o Senhor. Então você pode ter traçado algum plano na sua vida, você pode ter tomado alguma decisão, feito alguma estratégia, mas o Senhor tem um plano maior. E nós aprendemos que quando os nossos planos não dão certo é porque o plano de Deus já está em execução, Deus já tem algo melhor para nós. Então, essa palavra de hoje é para dizer a você que seus planos podem não dar certo. E tá tudo bem, na verdade está ótimo. É sinal que Deus está agindo no plano dele. Não fique nervoso, não fique desesperado, não fique desesperançado. Se algo na sua vida não deu certo, se algo na sua vida não está acontecendo, não está saindo como você imaginou que sairia, né? Não está tomando o percurso que você imaginou que seria. Muitas vezes nós temos algumas questões que impedem dos planos darem certo. Às vezes as vontades carnais, né? Por exemplo, a nossa falta de interesse, nossa falta de compromisso, ou então de outras pessoas também que nos desmotivam, que nos desassociam de coisas boas. Essas questões são carnais. Também tem as questões espirituais, que é o inimigo, né? Muitas vezes o inimigo se levanta como quando Jesus foi atravessar aquele mar e uma tempestade se levantou. Ali não era Deus, ali era uma tempestade ruim, né, do inimigo que não queria que Jesus fosse libertar aquele povo. Então, naquele caso ali, não era carnal, era realmente espiritual e realmente não era Deus, era Satanás. Então, a gente entende que existem essas questões, que alguns planos são impedidos por conta de nós mesmos, de outras pessoas, do próprio Satanás, mas tem outras vezes que é Deus que não permite, Deus não quer que a gente prossiga. Então, que você tenha esse discernimento, essa sensibilidade de entender que às vezes Deus está dizendo não, para você não ir para aquele lugar, porque Ele tem outra estratégia. Para encerrar, eu quero dizer que aquelas pessoas que Paulo ia alcançar, aquelas pessoas que Paulo estava falando de ir lá, né, onde o Espírito Santo o impediu e não permitiu que ele fosse, aquelas pessoas posteriormente elas iriam ser alcançadas, mas naquele momento não era o momento que elas iriam receber Paulo. Então, seus planos eles podem dar certo, depois pode até acontecer mesmo, daquilo que você estiver pensando acontecer mesmo, se concretizar e ser dessa forma, mas não necessariamente agora. Talvez agora não é o que Deus está querendo para você. Então, se você está buscando a resposta de Deus, seja sensível também a Deus, a quando Deus dizer assim, ó, parou, não vai. Quando Deus te impedir de fazer algo, quando Deus realmente você perceber que não quer que você vá. Então, fica sensível, porque com certeza Deus vai mandar outro comando para mostrar qual é o próximo passo que você deve seguir, né? Qual é outro local que você deve estar. Então, essa é a palavra, queridos, de hoje. Eu desejo que você seja abençoado. Eu gravei esse vídeo bem rápido porque o importante mesmo é que você seja edificado com a mensagem que essa palavra está trazendo, amém? Deus te abençoe, bom dia!